As ondas batiam contra a areia, o vento soprava forte, mas nada foi mais arrebatador do que o olhar dele. Ali, parado na praia, o homem que um dia a humilhou, dizendo que ela era um erro. Agora via diante de si uma criança rindo, correndo na água. Uma criança com o seu próprio rosto refletido. O destino o trouxe até aqui. Mas será que o amor ainda é possível depois de tanta dor? Curta este vídeo, inscreva-se no canal e comente. Você acredita que o destino sempre cobra nossas escolhas? Marina desenrolou o papel do resultado do exame com as mãos tremendo. As letras pareciam dançar diante dos seus olhos embaçados pelas lágrimas que se formavam. Positivo. A palavra ecoava em sua mente como um trovão distante, mas ao mesmo tempo trazia uma sensação estranha de completude que ela não conseguia explicar. O cheiro do papel misturado com o perfume doce que Ricardo sempre elogiava a fazia sentir uma mistura de medo e esperança. Ela pressionou o papel contra o peito, sentindo as batidas aceleradas do coração. O apartamento luxuoso de Ricardo parecia maior do que nunca naquele momento. Os móveis de couro italiano, as obras de arte caras penduradas nas paredes, tudo aquilo que antes a impressionava agora parecia frio e distante. O silêncio do ambiente era quebrado apenas pelo som dos carros lá embaixo, na avenida movimentada do bairro Nobre. Marina respirou fundo, sentindo o aroma do café que havia preparado mais cedo ainda, pairando no ar. Ela sabia que precisava contar para ele. Depois de 2 anos juntos, depois de todas as promessas sussurradas ao pé do ouvido durante as noites de amor, ela tinha certeza de que ele ficaria feliz. Afinal, Ricardo sempre falava sobre constituir família, sobre encontrar alguém especial para dividir a vida. O som da chave na fechadura a fez pular. Ela rapidamente guardou o exame na bolsa e tentou disfarçar o nervosismo, alisando o vestido simples que usava. Ricardo entrou como sempre fazia, determinado, confiante, com aquele sorriso que derretia seu coração. O terno sob medida abraçava perfeitamente seu corpo atlético e o perfume masculino que ele usava invadiu o ambiente. "Meu amor, que bom te ver aqui", ele disse, depositando um beijo rápido na testa dela. Mas Marina percebeu algo diferente no tom de voz. Uma frieza sutil que ela nunca havia notado antes. "Ricardo, preciso falar com você sobre algo importante", ela começou, sentindo a garganta secar. O coração batia tão forte que ela tinha certeza de que ele conseguia ouvir. Ele se dirigiu ao bar do apartamento, servindo-se de um uísque caro. O barulho do gelo batendo no copo ecoou pelo ambiente. "Fale, querida, mas seja rápida, tenho uma reunião importante em 1 hora." Marina engoliu em seco. A distância entre eles, que antes parecia íntima e acolhedora, agora se sentia como um abismo. "Ricardo, eu estou grávida." O copo parou no meio do caminho até os lábios dele. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina podia ouvir o próprio sangue pulsando nos ouvidos. Ela observou cada músculo do rosto dele se contraindo, cada linha de expressão se transformando em algo que ela nunca havia visto antes. "Como assim grávida?" A voz saiu áspera, cortante. Ele colocou o copo sobre o balcão com força, fazendo o líquido âmbar transbordar. "Nós vamos ter um bebê, Ricardo. Eu acabei de confirmar com o exame." A voz dela saiu mais fraca do que pretendia, mas ela tentou manter um sorriso esperançoso. O rosto dele se contorceu em uma expressão de nojo que perfurou o coração de Marina como uma lâmina gelada. "Você fez isso de propósito, não foi? Achou que ia me prender com essa armadilha barata? O que você está dizendo?" Marina sentiu as pernas bambearem. "Eu te amo, Ricardo. Nós nos amamos. Pensei que você ficaria feliz." "Feliz?" Ele riu, mas era um som cruel, desprovido de qualquer calor. "Você realmente achou que eu ia estragar minha vida por causa de uma garçonete que conheci em um restaurante? Você era apenas diversão, Marina. Apenas diversão."
As palavras atingiram Marina como socos no estômago. Ela se apoiou na parede, sentindo o mundo girar ao seu redor. O cheiro do perfume caro que pairava no apartamento agora a enjoava. Mas você disse que me amava. Todas aquelas noites, todos os planos que fizemos. Sua voz se quebrou e as lágrimas começaram a escorrer pelo rosto. Planos? Ricardo riu novamente, caminhando até ela com passos firmes. Eu nunca fiz planos com você. Você que criou fantasias na sua cabecinha de pobre. Achou que ia virar princesa, não foi? Marina sentiu o gosto salgado das lágrimas nos lábios. Cada palavra dele era como uma punhalada. Eu não quero seu dinheiro, Ricardo. Eu só quero que você assuma a responsabilidade pelo nosso filho. Nosso filho? Ele gritou, fazendo Marina dar um passo para trás. Os olhos dele brilhavam com uma fúria que ela nunca havia presenciado. Esse não é meu filho. Você é um erro, Marina. Um erro que eu cometi quando me envolvi com alguém da sua categoria. O apartamento inteiro pareceu tremer com o eco do grito dele. Marina sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos seus pés. As palavras reverberavam nas paredes, cada sílaba cortando mais fundo em sua alma. Se livre dessa coisa, Marina. Aborte. Eu não vou permitir que você estrague minha vida com essa farsa. Ele caminhou até a mesa de centro, pegou a carteira e tirou uma quantia considerável de dinheiro. Aqui está. É mais do que suficiente para resolver esse problema. Ele jogou as notas sobre a mesa de vidro com tanta força que algumas voaram pelo ar antes de pousar no chão. O som do papel batendo no mármore ecoou pelo apartamento como tiros. Marina olhou para o dinheiro espalhado, depois para o homem que ela pensava amar. Naquele momento, ela mal o reconhecia. Os traços que antes pareciam nobres agora se contorciam em uma máscara de crueldade. Pegue esse dinheiro e suma da minha vida, ele rosnou, ajustando o terno como se quisesse se livrar de qualquer vestígio dela. E nunca mais apareça aqui. Se eu descobrir que você tentou me chantagear ou espalhar mentiras sobre mim, você vai se arrepender amargamente. Marina se abaixou lentamente, juntando algumas notas com os dedos trêmulos. Não porque quisesse o dinheiro dele, mas porque sabia que precisaria de cada centavo para sobreviver ao que estava por vir. As lágrimas pingavam sobre as cédulas, manchando-as. Um dia você vai se arrepender do que está fazendo, ela sussurrou, a voz embargada. Um dia você vai entender o que perdeu. O que eu perdi? Ricardo riu mais uma vez, caminhando até a porta e abrindo-a de par em par. Eu me livrei de um peso morto. Agora saia da minha vida e não volte nunca mais. Marina passou por ele com dignidade, mesmo com o coração despedaçado. No corredor, ela ainda podia sentir o perfume dele grudado em suas roupas, agora transformado em lembrança amarga. O som da porta batendo atrás dela ecoou como um fim definitivo. Enquanto esperava o elevador, Marina colocou a mão sobre o ventre ainda plano. Ali dentro crescia uma vida que ela protegeria com todas as forças, independentemente das palavras cruéis que acabara de ouvir. Porque um erro, ela sabia muito bem, não era algo que batia dentro dela com tamanha força e esperança. Os primeiros raios de sol entravam pela janela pequena do quarto alugado, iluminando as paredes descascadas e os móveis velhos que Marina havia conseguido comprar com o pouco dinheiro que restara. 3 meses haviam se passado desde aquele dia terrível no apartamento de Ricardo e sua barriga já começava a mostrar os primeiros sinais da gravidez. Ela acariciou suavemente o ventre, sentindo uma mistura de ternura e medo correr por suas veias. O cheiro de café barato que a vizinha preparava todas as manhãs invadia o pequeno cômodo através das paredes finas. Marina se levantou devagar, lutando contra o enjoo matinal que a acompanhava fielmente desde o 2º mês. Seus pés descalços tocaram o chão frio de cimento,
e ela precisou se apoiar na parede para não cambalear. A geladeira, quase vazia, a cumprimentou com seu zumbido constante. Dentro, apenas algumas frutas amassadas que ela havia conseguido no final da feira, quando os vendedores praticamente davam os produtos que não conseguiam vender. Ela pegou uma maçã com manchas marrons e a lavou na pia pequena, sentindo a textura áspera da fruta entre os dedos. O espelho rachado do banheiro refletiu sua imagem magra e cansada. Os cabelos que Ricardo costumava elogiar agora estavam opacos, sem vida. As roupas, que antes eram escolhidas com cuidado para impressioná-lo, agora eram as mesmas de sempre, lavadas e relavadas até perderem a cor original. Mas quando ela colocava a mão sobre a barriga, uma luz diferente brilhava em seus olhos. O telefone tocou, quebrando o silêncio da manhã. Era da clínica onde ela trabalhava como auxiliar de limpeza desde que saiu do restaurante. A voz áspera da supervisora ecoou pelo aparelho. Marina, você pode fazer 1 hora extra hoje. A menina da tarde faltou de novo. Marina fechou os olhos, calculando mentalmente. Cada real extra significava mais comida para ela e para o bebê. Posso sim, dona Lourdes. Estarei lá no horário normal. O ônibus para o trabalho estava lotado como sempre. Marina se espremeu entre os passageiros, tentando proteger a barriga dos empurrões. O cheiro de suor, misturado com perfumes baratos, a enjoava, mas ela respirava fundo e pensava no bebê. Uma senhora idosa notou seu estado e ofereceu o lugar, um gesto de bondade que quase a fez chorar ali mesmo. Na clínica, ela esfregava o chão dos corredores quando ouviu a conversa das enfermeiras. Você viu aquela moça grávida que trabalha na limpeza? Tadinha, deve ter sido abandonada pelo namorado. Sempre são as pobres que se complicam dessa forma. As palavras penetraram em seu peito como espinhos. Marina apertou o balde com mais força, fazendo a água suja transbordar. Ela queria gritar que não era bem assim, que havia amor verdadeiro, que ela fora enganada. Mas apenas continuou limpando, deixando que as lágrimas caíssem silenciosamente sobre o piso molhado. Durante o intervalo, Marina se dirigiu ao banheiro e vomitou violentamente. O sabor amargo na boca a fez lembrar que não havia comido nada substancial desde a véspera. Ela se olhou no espelho, passou água fria no rosto e voltou ao trabalho. O bebê precisava dela forte. À noite, no caminho de volta, ela parou no mercadinho da esquina. O dono, seu Antônio, a conhecia desde criança e sempre a tratava com carinho. Marina, minha filha, você está muito magra. Tem certeza que está se alimentando direito? Ela forçou um sorriso. Estou bem, seu Antônio. Só queria 1 litro de leite e um pacote de biscoito cream cracker. O homem a observou contando as moedas sobre o balcão, uma a uma. Quando ela ficou alguns centavos a menos, ele apenas acenou com a mão. Deixa pra lá, querida. Paga na próxima. No quarto, Marina bebeu o leite morno direto da caixa e comeu os biscoitos devagar, saboreando cada migalha. Ela abriu o caderninho onde anotava todas as despesas e fez os cálculos. O dinheiro mal daria para mais 2 semanas, se ela continuasse comendo tão pouco. O telefone tocou novamente. Era sua mãe, ligando da cidade do interior. Marina, minha filha, como você está? Faz tempo que não falamos. Marina hesitou. Ela ainda não havia contado para a família sobre a gravidez. A decepção na voz da mãe seria mais um peso que ela não sabia se conseguiria carregar. Estou bem, mãe, trabalhando bastante. Você parece cansada, filha. Tem certeza que está tudo bem? E aquele namorado seu, o Ricardo? Quando vamos conhecê-lo? O nó na garganta de Marina se apertou. Mãe, nós terminamos, não deu certo. O silêncio do outro lado da linha foi pesado. Ah, minha filha, homem de cidade grande é assim mesmo. Promete mundos e fundos e depois some. Você quer voltar para casa?
Marina olhou ao redor do quartinho simples, depois colocou a mão na barriga. Não, mãe, minha vida está aqui agora, preciso tentar sozinha. Após desligar, ela se deitou na cama estreita e sentiu pela primeira vez o bebê se mexer. Foi apenas um tremor suave, como uma borboleta batendo as asas, mas foi o suficiente para enchê-la de uma coragem que ela não sabia que possuía. Na manhã seguinte, Marina acordou com cólicas fortes. O sangramento que manchou a calcinha a fez correr desesperada para o hospital público. Na sala de espera, ela apertou as mãos uma contra a outra, rezando silenciosamente para que tudo estivesse bem. Dona Marina, a enfermeira chamou após horas de espera. O médico, um homem cansado e gentil, fez o exame em silêncio. O som do ultrassom encheu a sala pequena e abafada. Seu bebê está bem, ele disse finalmente, mas você precisa se cuidar melhor. Está desnutrida e estressada. Isso pode prejudicar a gravidez. Marina assentiu, segurando firme o papel com a imagem borrada do ultrassom. Era a primeira foto do seu filho, e ela a guardou no peito como um tesouro. De volta ao quarto, ela colou a imagem na parede ao lado da cama. Todas as noites, antes de dormir, ela conversava baixinho com a barriga que crescia. Meu pequeno, eu sei que as coisas estão difíceis agora, mas eu prometo que vamos vencer juntos. Eu vou te dar todo o amor que seu pai não soube dar. O inverno chegou cruel. E Marina precisou escolher entre pagar o aquecimento ou comprar vitaminas para a gravidez. Ela escolheu as vitaminas e dormia abraçada a um cobertor fino, sentindo o frio penetrar até os ossos. Mas toda vez que o bebê se mexia, um calor diferente a invadia por completo. Uma noite, enquanto voltava do trabalho sob uma chuva fina, Marina viu uma mulher elegante saindo de um carro importado. Por um momento, seu coração disparou pensando que poderia ser alguém que conhecia Ricardo. A mulher usava roupas caras, joias brilhantes, tudo o que Marina um dia pensou que teria. Mas quando chegou em casa e se olhou no espelho, viu algo que aquela mulher elegante provavelmente nunca teria. Um propósito maior que ela mesma. Suas mãos calejadas e suas roupas simples carregavam uma vida nova. Uma promessa de futuro que nenhum dinheiro poderia comprar. Marina abriu o pote de vitaminas, seu maior luxo, e tomou uma com água. Está ouvindo, meu amor? Ela sussurrou para a barriga. Sua mamãe pode não ter muito a oferecer, mas tem o coração cheio de amor. E isso vai ter que ser suficiente. O bebê respondeu com um chute forte, como se estivesse concordando. Marina sorriu, a primeira vez em meses que sorria de verdade, e adormeceu abraçada à esperança de que um dia tudo valeria a pena. O som da risada cristalina de Miguel ecoava pelo pequeno apartamento como música celestial. Marina parou de dobrar as roupas limpas e se virou para observar seu filho de 7 anos brincando no chão da sala com carrinhos feitos de caixas de leite vazias. Os cabelos escuros e cacheados dele brilhavam sob a luz da tarde que entrava pela janela, e os olhos castanhos, iguais aos dela, faiscavam de alegria pura. "Mãe, olha só! Consegui fazer uma rampa para os carrinhos!" Miguel gritou animado, mostrando a construção engenhosa que havia criado usando almofadas do sofá e um pedaço de papelão que Marina trouxera do trabalho. Marina se aproximou e se ajoelhou ao lado dele, sentindo o cheiro doce de shampoo infantil que sempre grudava nos cabelos do menino depois do banho. "Que inteligente, meu amor! Você é um verdadeiro engenheiro!" Miguel sorriu largo, revelando o dente da frente que havia caído na semana anterior. "Quando eu crescer, vou construir casas bem grandes para você, mãe, com piscina e jardim cheio de flores." O coração de Marina se apertou de emoção. Mesmo criado na simplicidade, Miguel sonhava grande e seus olhos brilhavam com uma determinação que ela reconhecia em si mesma. "Eu sei que vai conseguir, querido. Você pode ser tudo o que quiser na vida."
O apartamento que dividiam agora era apenas um pouco maior que o quarto onde Marina viveu durante a gravidez. Mas ela havia conseguido transformá-lo em um lar acolhedor. As paredes eram decoradas com desenhos coloridos que Miguel fazia na escola, e cada rabisco era tratado como uma obra de arte preciosa. O sofá velho, comprado numa loja de usados, estava coberto com uma manta que a mãe de Marina havia tricotado especialmente para eles. "Mãe, posso te ajudar a fazer o jantar?" Miguel perguntou, já se levantando e correndo para a cozinha diminuta. Mesmo sendo pequeno, ele sempre insistia em ajudar com as tarefas domésticas. Marina sorriu, observando-o puxar uma cadeira para alcançar a pia. "Claro, meu chefe. Que tal você lavar essas cenouras enquanto eu preparo o restante?" Eles trabalhavam lado a lado na cozinha estreita, e Marina sentia uma paz profunda tomando conta de seu peito. Miguel cantarolava baixinho uma música que havia aprendido na escola, e seus dedinhos ágeis lavavam cada cenoura com cuidado exagerado, como se fosse a tarefa mais importante do mundo. "Mãe, por que a gente não tem um papai como os outros meninos da minha turma?" A pergunta saiu de forma natural, sem drama, enquanto Miguel continuava focado nas cenouras. Marina sentiu o ar fugir dos pulmões por um momento. Essa pergunta aparecia de tempos em tempos, e ela sempre se preparava mentalmente para respondê-la com honestidade, mas sem machucar o coração puro do filho. "Meu amor, às vezes as famílias são diferentes", ela disse, acariciando os cabelos dele. "Algumas têm papai e mamãe, outras só mamãe, outras só papai, e algumas têm vovô e vovó cuidando. O importante é ter amor, e nós temos muito amor um pelo outro, não temos?" Miguel assentiu vigorosamente. "É verdade. E a gente é uma equipe muito boa, né, mãe? Você trabalha e eu ajudo em casa." A simplicidade da resposta dele fez os olhos de Marina se encherem de lágrimas de gratidão. Miguel havia desenvolvido uma maturidade impressionante para a idade, mas sem perder a inocência e a alegria que eram características tão marcantes de sua personalidade. Depois do jantar, sentaram-se no sofá para a tarefa de casa. Miguel era um aluno exemplar, sempre levando os deveres a sério, mesmo quando as outras crianças preferiam apenas brincar. Marina o observava escrevendo cada letra com capricho, a língua para fora em concentração total. "Mãe, a professora disse que eu sou o melhor da turma em matemática", Miguel anunciou orgulhoso, mostrando a prova com nota 10 que havia tirado da mochila. Marina pegou o papel e o examinou cuidadosamente como se fosse um diploma universitário. "Meu Deus, Miguel, que orgulho! Você estudou tanto para isso." "É porque você sempre me ajuda", ele disse, encostando a cabeça no ombro dela. "A tia Carla disse que quem tem uma mãe que se dedica assim sempre vai longe na vida." Marina abraçou o filho com força, respirando o cheiro familiar de sua pele macia. 7 anos haviam se passado desde aquele dia terrível quando Ricardo a expulsou de sua vida. E olhando para Miguel agora, ela sabia que cada lágrima, cada noite em claro, cada sacrifício havia valido absolutamente a pena. "Mãe, você pode me contar uma história antes de dormir?" Miguel pediu, já de pijama e com os dentes escovados. Eles se acomodaram na cama pequena que dividiam, e Marina começou a inventar uma das histórias fantásticas que sempre fazia Miguel dormir com um sorriso no rosto. Era uma vez um menino corajoso que vivia com sua mãe numa casa simples, mas cheia de amor. "Igual a gente", Miguel interrompeu animado. "Igualzinho a nós", Marina confirmou beijando a testa dele. E esse menino tinha um coração tão grande e uma mente tão brilhante que todos os dias ele descobria algo novo sobre o mundo. Enquanto contava a história, Marina observava os olhos de Miguel se fechando lentamente. As pestanas longas faziam sombras delicadas em suas bochechas rosadas e a respiração ficava cada vez mais calma e profunda.
Era nesses momentos de tranquilidade que ela sentia uma gratidão imensa pela força que havia encontrado dentro de si mesma. Na manhã seguinte, Marina acordou com Miguel já de pé, vestindo o uniforme escolar e tentando fazer o próprio café da manhã. Bom dia, mãe. Deixei você dormir um pouquinho mais, porque ontem você chegou muito cansada do trabalho. A consideração dele tocou profundamente o coração de Marina. Aos 7 anos, Miguel já demonstrava uma empatia e uma sensibilidade que muitos adultos não possuíam. Obrigada, meu amor, mas da próxima vez me acorde, está bem? Eu gosto de preparar seu café. Tudo bem, ele concordou, dando-lhe um beijo sonoro na bochecha. Mãe, hoje é sexta-feira. Podemos ir ao parque depois da escola? Marina calculou rapidamente. Sexta-feira era um dos dias que ela conseguia sair mais cedo do trabalho e fazia semanas que não levava Miguel para brincar no parque. Claro que podemos, e que tal pararmos na padaria para comprar um sanduíche gostoso? Os olhos de Miguel se iluminaram como se ela tivesse prometido levá-lo à Disneylândia. Sério? Com presunto e queijo? Com presunto e queijo, ela confirmou, rindo da reação empolgada dele. No caminho para a escola, Miguel segurava firme a mão de Marina e tagarelava sobre os planos para o dia. Ele cumprimentava todos os vizinhos pelo caminho, sempre educado e sorridente. Dona Rosa, a senhora que vendia flores na esquina, sempre guardava uma flor pequena para ele, para o menino mais bonito do bairro, ela disse, entregando uma margarida branca para Miguel. Obrigado, Dona Rosa. Vou dar para minha mãe porque ela é a mais bonita do mundo todo. Miguel respondeu, fazendo a mulher dar uma gargalhada gostosa. Marina recebeu a flor com um sorriso no rosto e no coração. Miguel tinha esse dom de transformar os momentos mais simples em memórias preciosas. Na porta da escola, ele a beijou com carinho e correu para se juntar aos amigos, acenando animadamente antes de entrar. Durante o trabalho, Marina guardava a flor na carteira e sorria sempre que a via. Miguel era a prova viva de que o amor verdadeiro não precisava de luxo para florescer. Ele havia crescido forte, inteligente e bondoso. E cada dia que passava, ela se sentia mais orgulhosa do homem extraordinário que ele estava se tornando. À tarde, quando o pegou na escola, Miguel veio correndo com uma folha de papel na mão. Mãe, olha o que eu desenhei para você. Era um desenho colorido de 2 pessoas de mãos dadas sob um sol amarelo brilhante. Uma mulher alta com cabelos compridos e um menino menor, ambos sorrindo. No alto da folha, escrito com capricho, estava: Eu e minha mãe, as pessoas que mais se amam no mundo. Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas de emoção. É o desenho mais lindo que eu já vi na minha vida, Miguel. Vou guardar para sempre. Quando eu ficar grande e construir nossa casa nova, vou emoldurar e pendurar na parede da sala, ele disse, balançando a mochila nas costas. Caminhando de mãos dadas em direção ao parque, Marina sabia que não importava o que o futuro reservasse para eles. Miguel era sua maior conquista, seu maior tesouro, e a cada dia que passava, ela tinha mais certeza de que havia tomado a decisão certa ao protegê-lo com unhas e dentes desde o primeiro momento. O sol da manhã de sábado entrava pelas cortinas simples do quarto, despertando Marina com sua luz dourada e calorosa. Ela abriu os olhos lentamente, sentindo uma sensação estranha de leveza que há muito tempo não experimentava. Miguel ainda dormia ao seu lado, a respiração calma e o rosto angelical relaxado contra o travesseiro. Era um daqueles raros sábados em que ela não precisava trabalhar, e havia prometido a ele um dia especial na praia. Mãe já acordou? Miguel sussurrou, abrindo um olho e sorrindo preguiçosamente. Bom dia, meu amor, Marina respondeu, acariciando os cabelos bagunçados dele. Pronto para nosso dia na praia? Miguel saltou da cama com a energia de sempre, os olhos brilhando de animação. Pronto, posso levar minha bola e fazer castelos de areia?
Claro que pode. Hoje é nosso dia especial, Marina disse, sentindo o coração se aquecer com a alegria pura do filho. Eles prepararam uma sacola simples com sanduíches, frutas e uma garrafa grande de água. Marina vestiu Miguel com uma camiseta azul claro que realçava seus olhos expressivos e um short confortável. Ela mesma escolheu um vestido leve e flores que havia comprado em uma liquidação meses atrás, mas que sempre a fazia se sentir bonita. O ônibus para a praia estava cheio de famílias aproveitando o fim de semana ensolarado. Miguel colou o nariz na janela, observando fascinado como a cidade ia dando lugar a paisagens mais verdes e abertas. Mãe, olha quantas árvores e aquelas montanhas lá longe. Marina sorriu, observando o entusiasmo genuíno do filho. Para Miguel, cada passeio era uma aventura grandiosa, e sua capacidade de se maravilhar com coisas simples sempre tocava profundamente seu coração. Quando finalmente chegaram à praia, o cheiro salgado do mar invadiu seus sentidos como uma brisa refrescante. A areia dourada se estendia por quilômetros, e as ondas quebravam suavemente na costa, criando uma sinfonia natural que acalmava a alma. Miguel correu na frente, os braços abertos, girando como se quisesse abraçar todo aquele espaço imenso. É tão grande, mãe, é maior que toda a nossa cidade, ele gritou rindo, enquanto sentia a brisa marinha bagunçar seus cabelos. Marina encontrou um local perfeito para estenderem a toalha. Próximo o suficiente da água para Miguel brincar, mas com uma sombra natural de algumas pedras, para quando o sol ficasse muito forte. Ela observou o filho tirar os tênis e meias, fazendo caretas engraçadas quando os pés tocaram a areia quente pela primeira vez. Está quentinha! Miguel riu, saltitando de um pé para o outro antes de correr em direção às ondas. Marina o seguiu, sentindo a textura familiar da areia entre os dedos. A água do mar estava na temperatura perfeita, fresca o suficiente para refrescar, mas não fria demais para ser desconfortável. Miguel gritou de alegria quando a primeira onda molhou seus pés, e Marina não conseguiu conter a gargalhada diante da expressão de puro êxtase do filho. Mãe, vem aqui! A água está deliciosa! Miguel chamou, estendendo a mão pequena em sua direção. Eles brincaram juntos na beira da praia, Miguel construindo castelos elaborados, enquanto Marina o ajudava a cavar fossos e decorar as torres com conchas que encontravam espalhadas pela areia. O menino tinha uma imaginação fértil, criando histórias sobre reis e rainhas que viviam em seus castelos de areia. Este aqui é o castelo do rei Miguel, ele anunciou solenemente, e este é o castelo da rainha Marina. E eles vivem felizes para sempre porque se amam muito. Marina sentiu o coração se apertar de emoção. Mesmo sem um pai presente, Miguel havia desenvolvido uma compreensão profunda sobre amor e família que a surpreendia constantemente. Depois de um tempo brincando na areia, eles se sentaram na toalha para comer os sanduíches que Marina havia preparado. Miguel mastigava devagar, saboreando cada pedaço como se fosse um banquete real. Seus olhos percorriam a praia, observando outras famílias, casais caminhando de mãos dadas e crianças correndo livres pela areia. Mãe, por que aquele homem ali está sozinho? Miguel perguntou, apontando discretamente para uma figura masculina que caminhava lentamente pela beira da água a algumas centenas de metros de distância. Marina seguiu o olhar do filho e viu um homem alto, vestindo roupas caras que contrastavam com o ambiente despojado da praia. Havia algo familiar em sua postura, na forma como ele caminhava, mas ela estava longe demais para distinguir os traços de seu rosto. Talvez ele só queira um tempo para pensar, meu amor, Marina respondeu, sentindo uma pontada estranha de inquietação, sem saber exatamente por quê. Miguel assentiu, mas continuou observando o homem com curiosidade. Ele parece triste. Será que não tem família? Não sabemos, querido.
Às vezes as pessoas gostam de caminhar sozinhas para refletir sobre a vida, Marina explicou, tentando desviar a atenção do filho daquela figura distante. Mas Miguel, com a curiosidade natural das crianças, continuou acompanhando o movimento do homem com os olhos. Mãe, ele está vindo para cá. Marina sentiu o sangue gelar nas veias. Conforme o homem se aproximava, caminhando lentamente, mas determinadamente em direção à área onde eles estavam, ela começou a reconhecer detalhes familiares. A forma dos ombros, o jeito de andar confiante mesmo em passos lentos, a postura ereta que ela conhecera tão bem anos atrás. Miguel, que tal irmos brincar um pouco mais perto da água? Ela sugeriu, tentando manter a voz calma mesmo com o coração disparando no peito. Mas era tarde demais. O homem havia parado a cerca de 50 metros de distância, e mesmo com os óculos escuros que usava, Marina podia sentir o olhar dele fixo em sua direção. Mais especificamente, fixo em Miguel, que brincava despreocupadamente com a bola na areia. Marina respirou fundo, tentando controlar o tremor que tomou conta de suas mãos. Era impossível. Depois de 7 anos, ali estava Ricardo, parado como uma estátua na praia, observando o filho que ele havia rejeitado antes mesmo de nascer. Miguel, alheio à tensão que tomava conta de sua mãe, continuou brincando, sua risada cristalina ecoando pela praia. Ele chutava a bola com habilidade impressionante para a idade, correndo atrás dela com uma energia contagiante. O sol realçava seus cabelos cacheados e, de perfil, os traços que ele havia herdado do pai ficavam ainda mais evidentes. Marina notou o momento exato em que Ricardo percebeu a semelhança. Mesmo à distância, ela pôde ver seus ombros se tensionarem, a postura se alterar. Ele deu alguns passos hesitantes em direção a eles, depois parou novamente, como se estivesse travando uma batalha interna. Mãe, aquele homem está olhando para nós, Miguel observou, sem demonstrar preocupação, apenas curiosidade infantil. Não se preocupe, meu amor, continue brincando, Marina disse, a voz saindo mais rouca que pretendia. Mas Miguel, com a intuição aguçada que sempre demonstrava, percebeu a mudança no comportamento da mãe. Ele se aproximou dela, encostando seu corpo pequeno no braço de Marina em um gesto protetor que a comoveu profundamente. Está tudo bem, mãe? Você ficou pálida, ele disse, os olhos castanhos cheios de preocupação. Marina abraçou o filho, sentindo o perfume doce de sua pele misturado com o cheiro salgado do mar. Está tudo bem, sim. Só estou um pouco cansada do sol. Ricardo continuava parado na mesma posição, como se não conseguisse decidir entre se aproximar ou ir embora. O vento bagunçava seus cabelos, agora com alguns fios grisalhos que não estavam lá há 7 anos atrás. Ele havia envelhecido, e mesmo à distância, Marina podia perceber uma melancolia em sua postura que contrastava com a arrogância que ela lembrava. Miguel voltou a brincar, mas agora permanecia mais próximo da mãe, como se sentisse instintivamente que algo havia mudado na atmosfera. Ele construiu um novo castelo de areia, este ainda mais elaborado que os anteriores, cantarolando baixinho uma música da escola. Pronto, mãe! Este é o mais bonito de todos! Miguel anunciou orgulhoso, admirando sua criação. Marina sorriu, forçando-se a focar no filho e não no homem que permanecia observando-os à distância. Está lindo mesmo, meu arquiteto. Você tem mãos muito habilidosas. O elogio fez Miguel sorrir radiante, e ele correu novamente em direção às ondas, desta vez tentando pular por cima delas quando quebravam na areia. Suas gargalhadas ecoavam pela praia, um som puro e contagiante que fazia outros banhistas sorrirem ao observá-lo. Marina percebeu que Ricardo havia se movido alguns metros mais próximo, agora claramente focado em cada movimento de Miguel. Ela viu quando ele tirou os óculos escuros, revelando uma expressão que ela nunca havia visto em seu rosto. Uma mistura de choque, reconhecimento e algo que parecia arrependimento profundo. O destino
Aparentemente, havia decidido que aquele encontro era inevitável. Ricardo permaneceu imóvel por longos minutos, como se seus pés tivessem criado raízes na areia quente da praia. Cada movimento de Miguel era como uma punhalada em seu peito. Cada gargalhada do menino ecoava em seus ouvidos como um eco distante de sua própria infância. Os olhos castanhos, o formato do rosto, a maneira como ele corria. Tudo era um reflexo assombrosamente fiel de suas próprias características. Ele passou a mão pelos cabelos, agora com fios grisalhos que apareceram nos últimos anos de solidão e arrependimento. O terno que usava naquele sábado de manhã parecia ridiculamente formal para a praia, mas ele havia saído de casa sem destino, apenas dirigindo sem rumo até encontrar-se ali, naquele lugar que frequentava quando criança com os pais. Miguel chutou a bola com força e ela rolou perigosamente em direção ao mar. O menino correu atrás dela, suas perninhas ágeis movendo-se com uma coordenação impressionante. Por um momento, Ricardo teve a sensação de estar olhando através de um túnel do tempo, vendo a si mesmo aos 7 anos, com a mesma energia incansável e o mesmo sorriso largo que costumava arrancar elogios de todos os adultos. "Cuidado para não ir muito longe, Miguel!" A voz de Marina chegou até Ricardo carregada pelo vento marinho, e o som de seu nome atingiu-o como um soco no estômago. Miguel. Ela havia dado ao menino o nome do avô de Ricardo, o homem que ele mais admirara na vida e que havia morrido 2 anos atrás. Como ela poderia saber? A coincidência era cruel demais para ser apenas acaso. Ricardo observou Marina se levantar graciosamente da toalha e caminhar em direção ao filho. Ela estava mais magra do que se lembrava, mas havia uma dignidade em seus movimentos que não existia antes. O vestido simples que usava realçava sua beleza natural, uma beleza que ele havia ignorado nos últimos momentos que passaram juntos, cegado pela arrogância e pelo preconceito. As mãos dele tremeram quando tirou o celular do bolso, pensando em discar algum número, talvez de seu advogado, talvez de alguém que pudesse orientá-lo sobre o que fazer. Mas quem poderia aconselhá-lo sobre como lidar com o encontro com o filho que rejeitara antes mesmo de nascer? Miguel estava agora construindo uma montanha de areia, concentrado como um pequeno engenheiro em seu projeto. A língua para fora, os olhos focados, cada movimento deliberado e cuidadoso. Ricardo reconheceu naqueles gestos sua própria obsessão pela perfeição, a mesma que o havia levado ao sucesso nos negócios, mas também à solidão absoluta. "Mãe, olha como ficou alto!" Miguel gritou, apontando para sua criação. Marina se aproximou e se ajoelhou ao lado do filho, examinando a construção com seriedade exagerada. "Impressionante! Você definitivamente puxou o talento para a construção." As palavras dela chegaram aos ouvidos de Ricardo como uma ironia cruel. Sim, ele havia construído um império empresarial, mas destruído tudo o que realmente importava. Quantas noites havia passado acordado nos últimos anos, pensando no que poderia ter sido diferente? Quantas vezes se perguntara se Marina havia seguido em frente com a gravidez? Ele deu alguns passos hesitantes em direção a eles, depois parou novamente. O coração batia tão forte que ele podia sentir as pulsações no pescoço. Suas mãos suavam apesar da brisa fresca do mar. Como explicar 7 anos de ausência? Como pedir perdão por palavras que não podiam ser desfeitas? Miguel correu novamente para a água, desta vez tentando pegar pequenos peixinhos que nadavam próximos à costa. Seus gritos de alegria quando conseguia se aproximar de um deles, seguidos de risadas quando eles escapavam, criavam uma trilha sonora de pura felicidade que contrastava drasticamente com a tempestade emocional que se passava dentro de Ricardo. "Consegui tocar em um!" Miguel berrou triunfante, levantando as mãos como se tivesse conquistado o mundo.
A alegria genuína do menino por algo tão simples fez Ricardo se lembrar de quando ele próprio era criança, antes que o mundo dos negócios o endurecesse, antes que o dinheiro se tornasse a única medida de valor que conhecia. Miguel irradiava uma pureza que ele havia perdido há décadas. Marina observava o filho com um sorriso no rosto que Ricardo reconheceu imediatamente. Era o mesmo sorriso que ela tinha quando falava sobre seus sonhos, sobre o futuro que imaginava para eles dois. Um sorriso que ele havia destruído com palavras cruéis e arrogância desmedida. O sol estava ficando mais forte e Marina levantou uma pequena barraca improvisada com a toalha para criar sombra. Seus movimentos eram práticos, eficientes, mas cuidadosos. Tudo nela transmitia a experiência de alguém que aprendeu a se virar sozinha, a resolver problemas sem depender de ninguém. Ricardo pensou no apartamento luxuoso onde vivia sozinho, com móveis caros que ninguém mais além dele apreciava, com uma geladeira sempre cheia de comidas caras que ele comia mecanicamente diante da televisão. Comparado à simplicidade alegre daquela cena na praia, sua vida parecia vazia e sem sentido. Miguel voltou correndo da água, respingos salgados voando ao seu redor como diamantes sob o sol. Ele se jogou na toalha ao lado da mãe, respirando ofegante, mas com os olhos brilhando de felicidade. "Mãe, posso comer uma fruta? Estou com sede." Marina abriu a bolsa térmica e tirou uma maçã que lavou cuidadosamente com a água que havia trazido antes de entregar ao filho. O gesto simples revelava o cuidado meticuloso que ela tinha com Miguel, cada detalhe pensado para o bem-estar dele. Ricardo observou Miguel morder a maçã com gosto, o suco escorrendo pelo queixo enquanto ele mastigava. O menino ofereceu uma mordida para a mãe, que aceitou com um sorriso. A intimidade entre eles era palpável, construída ao longo de anos de cumplicidade e amor incondicional. "Você é a melhor mãe do mundo", Miguel disse de repente, abraçando Marina com força. "E você é o melhor filho do universo", ela respondeu, beijando o topo da cabeça dele. As palavras perfuraram Ricardo como flechas certeiras. Ali estava um amor genuíno, construído dia após dia, momento após momento. Um amor que ele havia rejeitado antes mesmo de conhecer, por puro preconceito e egoísmo. Miguel terminou a maçã e correu novamente para a água, desta vez tentando construir um canal que ligasse sua montanha de areia ao mar. Sua determinação era impressionante. Sempre que uma onda destruía parte de seu trabalho, ele recomeçava sem se frustrar, como se cada tentativa fosse uma nova aventura. "Mãe, ajuda aqui, preciso fazer um canal mais fundo", Miguel chamou. Marina se levantou e juntou-se ao filho na empreitada. Juntos, eles cavaram a areia com as mãos, criando um pequeno sistema de irrigação que fez os olhos de Miguel brilharem de orgulho quando funcionou. Ricardo percebeu que estava se movendo quase inconscientemente em direção a eles. Seus pés o levavam como se tivessem vontade própria, diminuindo gradualmente a distância que os separava. Ele parou quando estava a cerca de 20 metros, perto o suficiente para ouvir as conversas, mas ainda escondido entre outros banhistas. "Miguel, você gostaria de ser engenheiro quando crescer?" Marina perguntou, observando o projeto hidráulico improvisado do filho. "Talvez, ou astronauta, ou médico como o doutor que cuidou de mim quando eu estava com febre." Miguel respondeu animado. "Quero ter uma profissão que ajude as pessoas." O coração de Ricardo se contraiu. Aos 7 anos, seu filho já demonstrava uma nobreza de caráter que ele levara décadas para desenvolver, se é que havia realmente desenvolvido. Miguel pensava em ajudar os outros, enquanto Ricardo havia passado a vida inteira focado apenas em acumular riqueza para si mesmo. Uma onda maior quebrou, próxima ao canal que eles haviam construído, enchendo-o de água salgada e fazendo Miguel bater palmas de alegria. "Funcionou, mãe! Olha como a água está correndo! Você é mesmo muito inteligente", Marina disse orgulhosa.
Tenho certeza de que vai conseguir ser tudo o que quiser na vida. É porque você sempre acreditou em mim, Miguel respondeu com a sabedoria simples das crianças. Você disse que quem tem amor dentro do coração consegue qualquer coisa. Ricardo sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Quando foi a última vez que chorara? Não conseguia se lembrar. As palavras de Miguel ecoavam em sua mente como uma revelação dolorosa. Amor era a força que ele nunca havia compreendido verdadeiramente. Miguel correu novamente pela praia, desta vez coletando conchas coloridas para decorar sua montanha de areia. Cada concha era examinada cuidadosamente, como se fosse um tesouro raro. Ele mostrava cada descoberta para Marina, que sempre reagia com genuíno interesse e elogios. Esta aqui parece um coração, Miguel exclamou, segurando uma concha rosada. É verdade. É perfeita para ser a joia da coroa do seu castelo, Marina sugeriu. Miguel colocou a concha no topo de sua construção com solenidade exagerada. Pronto, agora é um castelo real de verdade. Ricardo observou a cena com uma mistura de admiração e dor profunda. Ali estava tudo o que ele havia perdido. A capacidade de se maravilhar com coisas simples, a alegria genuína, o amor incondicional. Tudo o que seu dinheiro nunca conseguira comprar. O sol começou a ficar mais forte e Marina aplicou o protetor solar em Miguel com cuidado maternal. Cada movimento dela era carinhoso, cada palavra era dita com ternura. Ela havia se tornado exatamente o tipo de mãe que Ricardo sempre imaginara que seria, dedicada, amorosa, presente. Miguel fechou os olhos enquanto Marina passava o protetor em seu rosto, confiando completamente nela. A confiança absoluta entre eles era evidente em cada gesto, construída ao longo de anos de cuidado constante e amor incondicional. Pronto, meu amor. Agora você está protegido para brincar mais um pouco, Marina disse, guardando o frasco na bolsa. Obrigado, mãe. Você sempre cuida de mim direitinho. Miguel respondeu, dando-lhe um beijo espontâneo na bochecha. Ricardo observou a cena com o coração despedaçado. Aquele deveria ter sido seu lugar. Ele deveria ter sido o pai cuidadoso, presente, amoroso. Em vez disso, havia escolhido o caminho da arrogância e do abandono, perdendo os anos mais preciosos da vida de seu filho. Miguel voltou a brincar na água, e Ricardo percebeu que não conseguia mais ficar apenas observando. A cada minuto que passava, a necessidade de se aproximar se tornava mais urgente. Ele precisava olhar nos olhos daquele menino. Precisava confirmar o que seu coração já sabia com certeza absoluta. Lentamente, como se cada passo pesasse 1 tonelada, Ricardo começou a caminhar em direção a eles. Marina sentiu a presença antes mesmo de se virar. Era como se uma sombra tivesse se projetado sobre a alegria dourada daquela manhã de praia. O coração disparou no peito quando reconheceu os passos se aproximando pela areia. Passos que haviam ecoado em seus sonhos e pesadelos por 7 longos anos. Ela se virou lentamente e ali estava ele, Ricardo, mais próximo do que estivera em toda a manhã, a apenas alguns metros de distância. O rosto que um dia amara intensamente agora mostrava marcas do tempo e do que parecia ser um arrependimento profundo. Os olhos que antes brilhavam com arrogância agora estavam opacos, carregados de uma melancolia que ela nunca havia visto. Marina. A voz dele saiu rouca, quase inaudível acima do som das ondas quebrando na praia. Miguel, que brincava despreocupadamente com sua bola na beira da água, parou ao ouvir a voz desconhecida. Virou-se com curiosidade, os olhos castanhos, tão parecidos com os do homem à sua frente, estudando o estranho que havia se aproximado de sua mãe. Mãe, quem é esse senhor?
Miguel perguntou, caminhando até Marina e instintivamente se posicionando ao lado dela. Marina sentiu a garganta secar completamente. As palavras que havia ensaiado mentalmente durante anos, caso esse momento chegasse, simplesmente desapareceram de sua mente. Ela colocou a mão protetora no ombro de Miguel, sentindo o calor da pele dele através da camiseta úmida de água salgada. Miguel! Ela começou, mas a voz falhou. Como explicar para uma criança de 7 anos que o homem parado à sua frente era o pai que o havia rejeitado antes mesmo de nascer? Ricardo deu um passo à frente e Marina pôde ver suas mãos tremendo. Ele abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. Seus olhos estavam fixos em Miguel com uma intensidade que fazia Marina se sentir desconfortável. Era como se ele estivesse tentando memorizar cada detalhe do rosto do menino. "Você está bem, mãe? Você ficou pálida de novo", Miguel disse, a preocupação evidente na voz infantil. Ele segurou a mão de Marina com força, oferecendo o conforto que podia dar. A pureza da preocupação de Miguel com ela, mesmo diante de um estranho, fez os olhos de Marina se encherem de lágrimas. Ela se ajoelhou ao lado do filho, ficando na altura dele, criando uma barreira protetora entre Miguel e Ricardo. "Estou bem, meu amor", ela sussurrou, beijando a testa do menino. "Este senhor, ele..." As palavras se recusavam a sair. Ricardo finalmente encontrou sua voz, embora ela soasse estrangulada pela emoção. Eu sou..." Ele parou, engolindo em seco. "Sou Ricardo." Miguel inclinou a cabeça, estudando o homem com a curiosidade natural das crianças. "Prazer em conhecê-lo, Sr. Ricardo. Eu sou Miguel." A educação que Marina havia ensinado ao filho se manifestou automaticamente, mesmo na estranheza da situação. O nome saindo dos lábios do menino fez Ricardo cambalear como se tivesse levado um golpe físico. Ele fechou os olhos por um momento, respirando profundamente antes de abri-los novamente. "Miguel", ele repetiu, e havia tanto peso naquela única palavra que Marina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "É um nome bonito. O minha mãe escolheu", Miguel respondeu orgulhoso. "Ela disse que era o nome de alguém muito especial." Ricardo olhou para Marina por cima da cabeça de Miguel, e ela viu o choque e a compreensão se espalhando por seu rosto. Sim, ela havia dado ao filho o nome do avô de Ricardo, o homem que ele sempre havia descrito com tanto carinho nas poucas vezes que falaram sobre família. "Mãe, posso continuar brincando?" Miguel perguntou, aparentemente cansado da conversa dos adultos. "Claro, querido." "Mas fique onde eu possa te ver", Marina respondeu, beijando a bochecha dele antes de deixá-lo correr de volta para a água. Assim que Miguel se afastou, Marina se levantou lentamente, encarando Ricardo de frente. O silêncio entre eles era denso, carregado de 7 anos de dor, arrependimento e palavras não ditas. "Ele é meu filho", Ricardo disse finalmente, e não era uma pergunta. Marina respirou fundo, sentindo o sal do mar nos lábios e o vento bagunçando seus cabelos. "Ele é meu filho", ela corrigiu, a voz firme apesar do tremor interno. "Você deixou bem claro há 7 anos que não queria nada com esta coisa, lembra?" As palavras atingiram Ricardo como chicotadas. Ele recuou ligeiramente, o rosto se contorcendo de dor. "Marina, eu..." "Você o quê?" Marina interrompeu, anos de raiva e mágoa borbulhando para a superfície. "Você sente muito? Você mudou? Você quer explicar para uma criança de 7 anos por que o pai dela a chamou de erro antes mesmo dela nascer?" "Eu era um idiota", Ricardo sussurrou, a voz quebrada. "Eu era arrogante, cego, estúpido." "Era?" Marina riu, mas era um som amargo. "E o que você é agora, Ricardo? O que te trouxe aqui? Curiosidade? Remorso? Ou você finalmente percebeu que perdeu algo valioso?"
Miguel construía um novo castelo na areia, completamente alheio à tempestade emocional que se desenrolava a poucos metros de distância. Sua risada ocasional chegava até eles, carregada pelo vento, um som puro e inocente que contrastava dolorosamente com a tensão do momento. Eu me tornei um homem vazio, Ricardo admitiu, os olhos fixos no filho que nunca conhecera. Passei esses anos construindo um império, acumulando riqueza, mas vivendo em solidão absoluta. Cada noite eu me perguntava se você havia seguido em frente, se... Sua voz falhou. Se eu havia abortado como você ordenou? Marina completou, a voz cortante. Ricardo fechou os olhos, as lágrimas finalmente brotando. Eu rezava para que não tivesse feito isso. Eu rezava para que você fosse mais forte do que eu, mais sábia do que eu. Eu era uma garçonete de 22 anos, grávida e abandonada. Marina disse, cada palavra carregada de dor. Você acha que foi fácil? Você acha que foi uma escolha simples? Eu sei que não foi, Ricardo respondeu, a voz embargada. Eu vi como vocês vivem, vi o apartamento simples, vi como ele te olha com adoração. Eu sei que você lutou sozinha. Marina sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Você não sabe nada. Você não sabe das noites que passei acordada, com fome, porque preferia que ele comesse do que eu. Você não sabe dos julgamentos, das humilhações, dos momentos em que eu chorava no banheiro para ele não me ver fraca. Marina, Você não sabe como é explicar para uma criança de 3 anos por que ele não tem um papai como os outros meninos. Você não sabe como é inventar histórias para proteger o coração dele da verdade cruel de que o pai dele o rejeitou antes mesmo de conhecê-lo. As palavras de Marina caíam sobre Ricardo como chuva ácida. Cada acusação era verdadeira, cada dor descrita era real, e ele havia sido o responsável por toda aquela tragédia. Miguel correu até eles naquele momento, os olhos brilhando de animação. Mãe, olha que concha linda eu achei! Ele estendia uma concha nacarada que brilhava sob o sol. Marina se ajoelhou novamente, forçando um sorriso para o filho. É linda mesmo, meu amor. Deve ser de uma sereia muito especial. Miguel riu da imaginação da mãe, depois olhou para Ricardo com curiosidade renovada. O senhor também gosta de conchas? Ricardo se ajoelhou lentamente, ficando na altura do menino. De perto, a semelhança era ainda mais impressionante. Miguel tinha seus olhos, seu queixo, até mesmo a pequena covinha que aparecia quando sorria. Gosto sim, Ricardo respondeu, a voz trêmula. Quando eu era da sua idade, eu também colecionava conchas. Sério? Miguel se animou. Onde você guardava elas? Em uma caixa especial no meu quarto. Meu avô me ensinou que cada concha tem uma história para contar. Miguel olhou para a concha em suas mãos com interesse renovado. Que história esta aqui tem? Ricardo olhou para Marina, pedindo permissão silenciosa para continuar a conversa. Ela assentiu levemente, embora seus olhos ainda brilhassem com lágrimas contidas. Essa concha, Ricardo disse cuidadosamente, pertencia a alguém muito corajoso, alguém que enfrentou tempestades muito grandes e saiu ainda mais forte. Miguel olhou para a mãe, depois para Ricardo. Como a minha mãe, ela é a pessoa mais corajosa do mundo. As palavras inocentes do menino perfuraram o coração de Ricardo. É sim, ele concordou, olhando diretamente para Marina. Sua mãe é extraordinária. Marina sentiu o mundo girar ao seu redor. 7 anos de raiva, de dor, de noites chorando sobre a injustiça da vida, e agora ele estava ali, reconhecendo sua força depois de tê-la rejeitado quando ela mais precisava. Mãe, o senhor Ricardo pode almoçar com a gente? Miguel perguntou inocentemente. Trouxemos sanduíches extras. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina olhou para o filho, depois para Ricardo, sentindo o peso daquele momento.
Como explicar que aquele homem não era apenas um estranho gentil, mas o pai que ele nunca conhecera? Miguel, Marina disse suavemente, preciso conversar com o Sr. Ricardo sozinha por um momento. Você pode brincar ali perto da água, onde eu possa te ver? Miguel assentiu, mas antes de sair, ele se virou para Ricardo. Foi um prazer conhecê-lo, Sr. Ricardo. Você parece ser uma pessoa boa. As palavras do menino foram como uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo. Ricardo observou Miguel correr de volta para a água. Depois se virou para Marina com lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Ele é perfeito, Ricardo sussurrou. Ele é tudo o que eu nunca fui. Tudo o que eu poderia ter sido. Marina respirou fundo, reunindo toda a coragem que havia desenvolvido ao longo daqueles 7 anos difíceis. Ricardo, este é o filho que você rejeitou. Este é o menino que você chamou de erro. Olhe bem para ele, porque esta é a única chance que você terá. Marina, por favor, me dê uma oportunidade. Uma oportunidade? Marina riu amargamente. Eu te dei uma oportunidade há 7 anos. Eu te contei que estava grávida esperando apoio, esperando que você ficasse feliz. E você me humilhou, me chamou de interesseira, jogou dinheiro na minha cara como se eu fosse uma prostituta. Eu estava com medo, Ricardo admitiu. Medo de não ser um bom pai. Medo de estragar tudo como meu pai estragou comigo. E você achou que me abandonar grávida seria melhor? Marina perguntou, a voz subindo levemente. Miguel olhou na direção deles, percebendo a tensão. Marina rapidamente acenou para ele, sinalizando que estava tudo bem, e ele voltou a brincar. Não há desculpa para o que eu fiz, Ricardo disse. Mas eu mudei, Marina. Esses 7 anos me ensinaram o valor do que eu perdi. Eu me tornei um homem melhor. Tarde demais, Marina respondeu, mas sua voz tremeu ligeiramente. Miguel tem uma vida estável, feliz. Ele não precisa da confusão que você traria. Ele precisa de um pai, Ricardo insistiu. Ele tem uma mãe que vale por 2 pais, Marina retrucou. Ele tem amor, tem segurança, tem uma família. Uma família que eu construí sozinha enquanto você vivia sua vida de luxo. Ricardo olhou para Miguel novamente, vendo o menino correr livremente pela praia, e soube que Marina estava certa. Ele havia perdido o direito de ser pai, no momento em que escolheu a covardia sobre o amor. Mas também sabia que não conseguiria simplesmente ir embora e fingir que esse encontro nunca havia acontecido. O vento marinho carregava o cheiro salgado das ondas, enquanto Ricardo permanecia parado, observando Miguel brincar na areia, como se o menino fosse uma miragem que poderia desaparecer a qualquer momento. As palavras de Marina ainda ecoavam em seus ouvidos como uma sentença definitiva, mas algo dentro dele se recusava a aceitar que fosse tarde demais. Marina, ele disse, a voz saindo mais baixa que pretendia. Eu sei que não mereço, mas eu posso pelo menos tentar explicar. Marina cruzou os braços, o corpo inteiro irradiando desconfiança. Explicar o quê, Ricardo? Como você descobriu que dinheiro não compra felicidade? Como você percebeu que talvez ter rejeitado seu próprio filho não foi a decisão mais inteligente da sua vida? As palavras cortaram fundo, mas Ricardo sabia que merecia cada uma delas. Ele olhou para as próprias mãos, notando como elas tremiam incontrolavelmente. Meu pai me abandonou quando eu tinha 8 anos. Ele começou, a voz embargada. Simplesmente saiu de casa um dia e nunca mais voltou. Minha mãe criou a mim e meu irmão sozinha, trabalhando 3 empregos para conseguir nos sustentar. Marina manteve a expressão firme, mas algo em seus olhos se suavizou ligeiramente. E isso justifica o que você fez comigo? Não, Ricardo balançou a cabeça vigorosamente. Nada justifica. Mas quando você me contou sobre a gravidez, eu entrei em pânico.
Tudo o que eu conseguia pensar era que eu ia ser igual a ele, que ia abandonar meu filho da mesma forma. Então você decidiu abandonar antes mesmo dele nascer, Marina disse, a ironia amarga evidente na voz. Eu achei que estava protegendo vocês de mim. Ricardo confessou, as lágrimas começando a escorrer novamente. Eu achei que seria melhor não ter pai nenhum do que ter um pai como eu. Miguel havia construído uma cidade inteira de areia agora, com castelos conectados por estradas sinuosas. Sua concentração era total, a língua para fora em determinação absoluta. Ocasionalmente, ele olhava na direção da mãe, verificando se ela ainda estava ali, e sorria antes de voltar ao trabalho. Você viu como ele me olha? Marina perguntou, seguindo o olhar de Ricardo. Você viu a confiança total que ele tem em mim? Sabe quanto tempo levou para construir isso? Ricardo assentiu, engolindo o nó na garganta. Eu imagino. Não, você não imagina, Marina disse, a voz se tornando mais intensa. Você não imagina as noites que ele passou doente e eu não tinha dinheiro para médico particular. Você não imagina como era humilhante pedir desconto na farmácia para comprar remédio para ele. Você não imagina o que é trabalhar 3 empregos para conseguir pagar um apartamento decente onde ele pudesse crescer. Cada palavra era uma punhalada certeira. Ricardo fechou os olhos, tentando processar a magnitude do que Marina havia enfrentado sozinha. Como você conseguiu? Como você foi tão forte? Porque eu o amava antes mesmo dele nascer, Marina respondeu, a voz quebrada pela emoção. Porque desde o primeiro momento que soube que estava grávida, ele se tornou a coisa mais importante da minha vida. Não importava o que custasse, eu ia protegê-lo. Miguel correu até eles naquele momento ofegante e com os olhos brilhando de alegria. Mãe, consegui fazer uma ponte que não cai, quer ver? Marina se ajoelhou, abraçando o filho com uma ternura que fez o coração de Ricardo se despedaçar. Claro que quero ver, meu arquiteto. Miguel pegou a mão dela e a puxou em direção à sua criação. Senhor Ricardo, o senhor também quer ver? Ricardo hesitou, olhando para Marina. Ela assentiu quase imperceptivelmente e ele o seguiu até a elaborada cidade de areia que Miguel havia construído. Olha só! Miguel apontou orgulhoso para uma ponte feita de areia compactada. Testei várias vezes e ela aguenta até eu colocar conchas pesadas em cima. Ricardo se ajoelhou ao lado do menino, genuinamente impressionado com a engenhosidade da construção. Isso é extraordinário, Miguel. Você tem um talento natural para a construção. Miguel sorriu radiante com o elogio. Minha mãe sempre diz que eu posso ser qualquer coisa que eu quiser quando crescer. E ela está certa, Ricardo disse olhando para Marina. Com uma mãe como a sua, você pode conquistar o mundo. O elogio sincero fez Marina se surpreender. Havia uma mudança na forma como Ricardo falava, uma humildade que ela nunca havia visto nele antes. Senhor Ricardo, o senhor tem filhos? Miguel perguntou inocentemente. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Ricardo sentiu a garganta se fechar completamente. Como responder a essa pergunta sem mentir, mas sem quebrar o coração de uma criança inocente? Ricardo começou, mas a voz falhou. Marina interferiu rapidamente. Miguel, que tal mostrarmos ao senhor Ricardo suas conchas especiais? Miguel se animou imediatamente, correndo para buscar as conchas que havia coletado. Enquanto o menino estava distraído, Marina sussurrou para Ricardo. Não conte nada a ele ainda. Ele não está preparado. Ricardo assentiu, compreendendo. Como você vai explicar? Quando vai explicar? Eu não sei, Marina admitiu a voz fraca. Eu sempre pensei que esse dia nunca chegaria. Miguel voltou com as mãos cheias de conchas coloridas, estendendo-as para Ricardo admirar. Esta aqui é a minha favorita, ele disse mostrando uma concha rosada em formato de coração. Parece que foi feita especialmente para mim.
Ricardo pegou a concha delicadamente, como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. É perfeita mesmo. Você tem muito bom gosto. Minha mãe diz que eu puxei isso dela, Miguel disse sorrindo para Marina. Ela sempre escolhe as coisas mais bonitas, mesmo quando a gente não tem muito dinheiro. A simplicidade da observação de Miguel atingiu Ricardo como um raio. Aqui estava uma criança que havia aprendido a valorizar a beleza simples da vida, que entendia limitações financeiras, mas não se deixava limitar por elas. Miguel, Ricardo disse cuidadosamente, posso te fazer uma pergunta? Claro! Qual é a coisa mais importante da sua vida? Miguel não hesitou nem por um segundo. Minha mãe. Ela é minha melhor amiga, minha professora, minha protetora. Ela é tudo. As palavras perfuraram o coração de Ricardo como uma lança. Ele olhou para Marina e viu lágrimas nos olhos dela também. 7 anos de dedicação total, 7 anos de amor incondicional, 7 anos de sacrifícios diários haviam criado essa ligação inabalável entre mãe e filho. E se algum dia você descobrisse que tem um pai? Ricardo perguntou, ignorando o olhar de aviso de Marina. Miguel inclinou a cabeça, pensando seriamente na pergunta. Bem, seria legal conhecer ele, eu acho. Mas ele teria que ser muito especial para merecer estar na nossa família. Por que muito especial? Porque minha mãe é a pessoa mais incrível do mundo, Miguel explicou com a lógica simples das crianças. Então, qualquer pessoa que quisesse fazer parte da nossa família teria que ser pelo menos metade do que ela é. Ricardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Metade do que Marina era. Ele não chegava nem perto de 1/10 do que ela havia se tornado. E o que essa pessoa teria que fazer para provar que merece? Ricardo insistiu. Miguel pensou mais um pouco. Teria que amar minha mãe tanto quanto eu amo. Teria que prometer que nunca mais ia deixar ela triste. E teria que me ensinar coisas legais, como jogar futebol ou consertar brinquedos quebrados. Cada palavra do menino era uma lição de pureza e amor incondicional. Ricardo percebeu que estava olhando para um ser humano extraordinário, moldado pelo amor e pela dedicação de uma mulher ainda mais extraordinária. Miguel, Marina interrompeu suavemente, está na hora do lanche. Vamos comer? Eles se instalaram na toalha e Marina ofereceu um sanduíche para Ricardo. Não precisa, ele disse, mas o estômago roncou audavelmente, traindo-o. Quando foi a última vez que você comeu alguma coisa? Marina perguntou, franzindo as sobrancelhas. Eu não me lembro, Ricardo admitiu. Miguel olhou para ele com preocupação. O senhor tem que se alimentar bem. Minha mãe sempre diz que comida é combustível para o corpo. Marina suspirou e insistiu para que Ricardo comesse. Eles compartilharam os sanduíches em silêncio, o som das ondas e as gargalhadas ocasionais de outras crianças na praia, criando uma trilha sonora estranhamente pacífica. Mãe, Miguel disse de repente, posso fazer uma pergunta séria? Sempre pode, meu amor. Miguel olhou para Ricardo, depois para Marina. O senhor Ricardo parece triste. Ele perdeu alguém importante? A pergunta inocente atingiu ambos os adultos como uma bala. Marina engasgou com o sanduíche e Ricardo sentiu lágrimas brotarem novamente. Por que você acha isso, querido? Marina perguntou quando conseguiu falar. Porque ele tem o mesmo olhar que eu tinha quando o peixinho dourado morreu, Miguel explicou. Como se tivesse perdido algo muito especial e não soubesse como recuperar. A sabedoria emocional do menino era impressionante. Ricardo olhou para ele através das lágrimas e assentiu lentamente. Você é muito observador, Miguel. Sim, eu perdi algo muito especial. Na verdade, eu joguei fora a coisa mais valiosa que já tive. O que era? Miguel perguntou com curiosidade genuína. Ricardo olhou para Marina pedindo permissão. Ela balançou a cabeça levemente, mas ele continuou mesmo assim.
Era uma família, uma chance de ser pai e marido. Mas eu era jovem e estúpido, e achei que outras coisas eram mais importantes. Miguel processou a informação com seriedade. Minha mãe sempre diz que nunca é tarde demais para consertar os erros, desde que a gente se esforce de verdade. As palavras da criança ecoaram como uma sentença de esperança. Ricardo olhou para Marina, vendo que ela também estava lutando contra as emoções. Sua mãe é muito sábia, Ricardo disse, a voz embargada. Ela é, Miguel concordou orgulhoso. Por isso que eu a amo tanto. Naquele momento, observando a confiança absoluta que Miguel tinha em Marina, vendo o amor puro e incondicional brilhando nos olhos do menino, Ricardo tomou uma decisão. Ele se levantou abruptamente, caminhando alguns passos na direção do mar. Marina o seguiu, deixando Miguel terminando seu sanduíche. O que você está pensando? Ricardo se virou para ela, o rosto molhado de lágrimas. Eu estou pensando que você estava certa. É tarde demais para mim ser o pai dele. Marina sentiu o coração se apertar inesperadamente. Mesmo com toda a raiva, uma parte pequena dela havia guardado a esperança de que talvez... Mas não é tarde demais para eu tentar ser o homem que vocês merecem. Ricardo continuou. Não como pai dele, porque esse lugar você preencheu perfeitamente sozinha, mas talvez como alguém que pode apoiar vocês, proteger vocês, amar vocês da forma que sempre deveriam ter sido amados. Marina o olhou em choque. O que você está dizendo? Estou dizendo que quero passar o resto da minha vida tentando merecer o perdão de vocês, Ricardo disse, caindo de joelhos na areia molhada. Estou dizendo que descobri que uma vida sem amor não vale a pena ser vivida. Estou dizendo que esse menino incrível me ensinou mais sobre caráter em 1 hora do que eu aprendi em 40 anos de vida. As lágrimas escorriam livremente pelo rosto de ambos agora. Marina olhou para Miguel, que observava a cena com curiosidade infantil, depois para Ricardo ajoelhado na areia. Ricardo. Por favor, ele implorou. Me dê uma chance de provar que posso ser melhor. Não para ser o pai dele. Esse lugar é seu por direito, mas para ser parte da vida de vocês. Para proteger, para cuidar, para amar. Marina fechou os olhos, sentindo o mundo girar ao seu redor. 7 anos de raiva, de dor, de luta solitária. Seria possível perdoar? Seria possível confiar novamente? Miguel correu até eles naquele momento, percebendo que algo importante estava acontecendo. Mãe, o senhor Ricardo está machucado? Por que ele está de joelhos? Marina se ajoelhou ao lado do filho, abraçando-o com força. Não, meu amor, ele não está machucado, ele só está... se desculpando. Por alguma coisa muito grave? Miguel perguntou, sempre perceptivo. Marina olhou nos olhos castanhos do filho, tão parecidos com os do homem ajoelhado na areia, e soube que chegara a hora da verdade. Sim, meu amor, por algo muito grave. 6 meses haviam se passado desde aquele dia transformador na praia. O apartamento pequeno, mas acolhedor de Marina, agora tinha detalhes que não existiam antes. Flores frescas todas as semanas, livros novos na estante improvisada e o som de risadas masculinas misturadas às de Miguel, ecoando pelas paredes que antes conheciam apenas a intimidade entre mãe e filho. Marina estava na cozinha preparando o café da manhã quando ouviu o barulho familiar da chave na fechadura. Seu coração ainda acelerava ligeiramente toda vez que ouvia aquele som. Uma mistura de alegria e incredulidade de que aquela nova realidade realmente existia. Bom dia, família linda! A voz de Ricardo preencheu o apartamento, carregando consigo o cheiro do pão francês quentinho da padaria e o perfume suave que ela havia aprendido a associar com manhãs felizes. Pai! Miguel gritou, correndo do quarto em direção a Ricardo ainda de pijama, os cabelos completamente desarrumados. Você trouxe pão doce?
Ricardo riu, levantando o menino nos braços e girando com ele. Claro que trouxe, e croissants também, porque hoje é sábado e sábado é dia especial. Marina observou a cena do batente da cozinha, um sorriso involuntário se formando em seus lábios. A adaptação de Miguel à presença de Ricardo havia sido surpreendentemente natural. Depois daquela conversa difícil na praia, quando ela finalmente explicou quem Ricardo realmente era, Miguel havia processado a informação com a sabedoria simples das crianças. Então, ele é meu pai de sangue, mas você é meu pai de coração? Miguel havia perguntado, tentando entender a situação complexa. Algo assim? Marina havia respondido cuidadosamente. E agora ele quer ser meu pai de coração também? Ele quer tentar, se você deixar. Miguel havia pensado por alguns minutos, então dado de ombros. Tudo bem, mas ele tem que me ensinar a jogar futebol de verdade. E assim havia começado a reconstrução de uma família que nunca havia existido, mas que agora florescia dia após dia. Marina, Ricardo disse, se aproximando dela na cozinha, ainda com Miguel nos braços. Bom dia, meu amor. Ele a beijou suavemente. Um gesto que ainda a fazia sentir borboletas no estômago depois de todos esses meses. A proximidade dele, o calor de sua pele, o jeito carinhoso como seus lábios tocavam os dela, tudo isso ainda parecia um sonho do qual ela poderia acordar a qualquer momento. Bom dia, ela respondeu, sentindo as bochechas corarem ligeiramente. Como foi o treino? Ricardo havia começado a fazer caminhadas matinais, uma tentativa de lidar com a ansiedade que descobrira após anos reprimindo emoções. O exercício físico havia se tornado parte de sua rotina de autocuidado, algo que ele nunca havia considerado necessário antes. Revigorante, ele respondeu, colocando Miguel no chão. E produtivo. Encontrei o Joaquim na praça. Ele disse que tem uma vaga na escolinha de futebol para o Miguel. Os olhos de Miguel se iluminaram como fogos de artifício. Sério? Posso entrar na escolinha? Marina e Ricardo trocaram olhares. Eles haviam conversado sobre atividades extracurriculares para Miguel, mas sempre esbarravam na questão financeira. A escolinha de futebol não era cara, mas representava um gasto extra no orçamento apertado. Podemos conversar sobre isso, Marina disse cuidadosamente. Já conversei com o professor, Ricardo disse suavemente. Ele pode começar segunda-feira, se quiser. Miguel saltou de alegria, mas Marina sentiu um desconforto familiar no peito. Mesmo depois de todos esses meses, ainda havia momentos em que se sentia desconfortável com Ricardo assumindo responsabilidades financeiras. A independência que havia construído com tanto esforço era difícil de abrir mão. Ricardo, você não precisa... Ela começou. Eu sei que não preciso. Ele interrompeu gentilmente. Eu quero. Por favor, me deixe fazer isso por ele. Por nós. O nós ainda soava estranho, mas de uma forma boa. Marina assentiu, permitindo que Ricardo arcasse com mais uma das pequenas alegrias na vida de Miguel. Após o café da manhã, eles se organizaram para ir ao parque, um ritual de sábado que haviam estabelecido. Miguel correu na frente, a bola nova que Ricardo havia comprado sob o braço, enquanto os adultos caminhavam lado a lado. Como você está se sentindo? Ricardo perguntou, pegando a mão de Marina. Era uma pergunta que ele fazia regularmente. Nos primeiros meses, Marina havia passado por momentos de raiva intensa, alternados com períodos de confusão sobre seus próprios sentimentos. O perdão não havia sido instantâneo, e Ricardo havia respeitado cada oscilação emocional dela com paciência infinita. Bem, ela respondeu honestamente. Estranhamente bem. Estranhamente. Marina sorriu. Eu passei tanto tempo imaginando como seria se você voltasse, que quando realmente aconteceu, levou um tempo para acreditar que era real. Ricardo parou de caminhar e se virou para ela.
É real, Marina. Eu não vou a lugar nenhum. Nunca mais. A sinceridade em seus olhos ainda a surpreendia. O Ricardo arrogante e cruel que ela havia conhecido anos atrás havia sido substituído por um homem humilde, presente, determinado a reconquistar cada dia a confiança que havia quebrado. No parque, Miguel correu imediatamente para o campo improvisado, onde outras crianças jogavam futebol. Ricardo o seguiu, e Marina se sentou em um banco próximo para observar. "Pode entrar, Miguel!" uma das crianças gritou. "Precisamos de mais um jogador." Marina observou seu filho se integrar naturalmente ao grupo, sua personalidade carismática brilhando enquanto ele corria pelo campo. Ricardo ficou na lateral, gritando incentivos e dicas, mas sem tentar controlar ou dirigir o jogo. "Ele é bom", disse uma voz feminina ao lado de Marina. Era Carla, mãe de um dos amigos de Miguel da escola. Ela havia se sentado no banco ao lado, sem Marina perceber. "Obrigada", Marina respondeu sorrindo. "E aquele é seu marido?" Carla perguntou, apontando discretamente para Ricardo. Marina hesitou. Eles não eram casados, oficialmente nem na prática. Mas estava ficando cada vez mais difícil definir exatamente o que eles eram. "É complicado", ela respondeu. Carla riu. "Relacionamentos sempre são. Mas vocês parecem felizes. Miguel não para de falar do pai dele na escola." O coração de Marina se apertou. Miguel havia começado a se referir a Ricardo como pai, naturalmente, sem que ninguém o incentivasse. A aceitação havia sido orgânica, baseada no carinho e na presença constante que Ricardo oferecia. "Mamãe, olha só!" Miguel gritou do campo, apontando para Ricardo, que estava tentando embaixadinha com a bola. "Papai está tentando fazer embaixadinhas, mas não está conseguindo." Ricardo riu de si mesmo, continuando a tentar mesmo falhando repetidamente. Sua disposição para se fazer de bobo por Miguel, para se colocar em situações desconfortáveis, apenas para ver o filho sorrir, mostrava uma mudança profunda em sua personalidade. "Consegui!" Ricardo gritou quando finalmente conseguiu fazer 3 embaixadinhas seguidas. Miguel correu até ele, pulando nos braços do pai em comemoração exagerada. "Você conseguiu! Agora me ensina?" "Claro, campeão! Mas você já é muito melhor que eu." Marina observou a interação com o coração cheio. Havia algo profundamente tocante em ver Ricardo, um homem que comandava empresas e negociava milhões, se ajoelhar na grama para ajustar a posição dos pés de uma criança de 7 anos. Quando voltaram para casa no final da tarde, Miguel estava exausto, mas radiante. Ele havia marcado 2 gols no jogo improvisado e estava ansioso para contar para toda a vizinhança. "Posso contar para a Dona Rosa sobre os gols?" Miguel perguntou, referindo-se à senhora que vendia flores na esquina. "Claro, mas depois do banho", Marina respondeu, começando a preparar as coisas para o fim de dia. Enquanto Miguel tomava banho, Marina e Ricardo se sentaram no sofá pequeno da sala. Havia uma intimidade tranquila entre eles agora, nascida de meses de convivência cuidadosa e honesta. "Marina", Ricardo disse suavemente, "tem algo que quero te perguntar." O tom sério o fez Marina olhar para ele com atenção. "O que é?" Ricardo respirou fundo, as mãos ligeiramente trêmulas. "Eu sei que ainda estamos reconstruindo nossa confiança. Eu sei que ainda tenho muito a provar, mas você consegue imaginar um futuro onde somos uma família de verdade, oficialmente?" O coração de Marina disparou. "Ricardo, não precisa responder agora", ele disse rapidamente. "Só queria que você soubesse que esse é meu sonho. Casar com você, adotar Miguel oficialmente, talvez até darmos irmãos para ele, se você quiser." As lágrimas brotaram nos olhos de Marina. Por anos, ela havia protegido seu coração de sonhos assim, focando apenas na sobrevivência e no bem-estar de Miguel. Agora,
Ouvir Ricardo falar sobre futuro, sobre família, sobre possibilidades que ela havia aprendido a não considerar. Eu posso imaginar, ela sussurrou, a voz embargada. Eu consigo imaginar, sim. Ricardo a puxou para mais perto, abraçando-a com ternura. Eu vou passar o resto da minha vida te fazendo feliz. Vocês dois. Eu prometo. Miguel apareceu na sala naquele momento, já de pijama e com os cabelos molhados. Por que vocês estão chorando? Aconteceu alguma coisa ruim? Não, meu amor, Marina disse, limpando as lágrimas. Aconteceu algo muito bom. Miguel se jogou no sofá entre eles, automaticamente se aconchegando. Posso saber o que é? Marina e Ricardo se olharam por cima da cabeça de Miguel. Estávamos conversando sobre o futuro, Ricardo disse. Sobre como nós três formamos uma família muito especial. Miguel sorriu sonolento. Nós somos a melhor família do mundo, né? Somos sim, Marina concordou, beijando o topo da cabeça do filho. E vamos ficar sempre juntos? Miguel perguntou, a voz já pastosa de sono. Sempre, Ricardo prometeu, estendendo o braço para abraçar tanto Marina quanto Miguel. Para sempre. Conforme a noite caía sobre a cidade, os três permaneceram abraçados no sofá pequeno. Lá fora, a vida continuava seu ritmo acelerado, mas dentro daquele apartamento simples, uma família havia encontrado sua paz. Marina olhou para Ricardo segurando Miguel adormecido e soube que às vezes os finais mais bonitos nascem dos começos mais dolorosos. Às vezes, o amor verdadeiro exige perdão. E às vezes, os erros do passado podem ser transformados nos alicerces de um futuro extraordinário. O menino que um dia foi chamado de erro, agora dormia nos braços do homem que aprendera que o amor é a única riqueza que realmente importa. E a mulher que um dia foi rejeitada e humilhada, agora sabia que sua força a havia levado exatamente aonde precisava estar. Uma família, não perfeita, mas real. Não sem cicatrizes, mas cheia de amor. E mais importante, uma família que havia escolhido ficar junta, apesar de tudo. O destino havia cobrado suas escolhas, mas também havia oferecido uma segunda chance, e desta vez eles não iam desperdiçá-la.